começou a ensinar os seus discípulos a verdade da palavra. Mas Jesus, ele sabia que os seus discípulos amavam, porque sabia que os seus discípulos estavam com Jesus, porque Jesus tinha comida para eles. Os seus discípulos estavam com Jesus, porque Jesus tinha a cura para eles. Agora Jesus encontrou uma situação e começou a perguntar para os seus discípulos: o que diz os homens de que eu sou? O que diz os homens ser o Filho de Deus? E eles começaram a responder dizendo: por causa da tua mensagem dura, por causa da tua mensagem. Certamente Jesus estava pregando, e a palavra de Deus nos diz que ele começou a pregar, e quando ele começou a pregar, todo mundo ficou de olho arregalado, dizendo: essa mensagem é muito dura, essa mensagem é muito dura, aleluia. E Jesus, eles começaram a sair e disseram: nós não vamos te escutar, porque a mensagem que tu prega é muito dura, aleluia. E os discípulos começaram a dizer assim: olha Jesus, a multidão está indo embora, Jesus, a multidão não quer mais te ouvir, Jesus. E Jesus olhou para ele e disse assim: vocês não querem ir embora também? Pode ir embora. Pedro, olhando para Jesus, disse assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Agora Jesus estava ali dizendo: tu és como João Batista, porque João Batista, a palavra de João Batista era dura como achado. A Bíblia diz que João Batista tinha 3 mensagens. A primeira mensagem de João Batista era um machado, estava posto a raiz. A segunda mensagem de João Batista: a paz está sobre a areia, a terceira mensagem de João Batista era dizendo: raça de víboras, quem nos induziu a fugir da ira do Senhor. Essa mensagem é muito dura. Então eles compararam Jesus com João Batista, e outros diziam: olha, tu és Elias, porque tu és profeta, tu sabes todas as coisas. Jesus conhecia os pensamentos. Jesus estava no meio da multidão. Jesus estava no meio da multidão e conhecia cada pensamento. Jesus conhece o teu pensamento aqui nesta noite. Jesus conhece o teu pensamento porque você veio aqui. Jesus conhece o pensamento teu, minha filha que está aqui, e veio aqui dizendo: vamos lá ver o que vai acontecer, vamos lá ver o que mais que vai acontecer. Aleluia. Jesus, ele conhece o teu pensamento. A Bíblia diz então que Jesus também era considerado como Jeremias e um dos profetas. A Bíblia diz porque Jesus era considerado como Jeremias. Jesus olhando para Jerusalém corrompida, Jesus olhando para Jerusalém, olhou e disse: olha Jerusalém, quantas vezes eu quis abrigar vocês embaixo da sarça, como a galinha pira guarda os seus pintinhos, mas vocês rejeitaram a minha presença. Por que rejeitaram? Porque nunca leram o Salmo 91 dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. E disse mais: 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque a sombra do Onipotente estava sobre a igreja. Você sente a sombra do Onipotente sobre a tua vida nesta noite? Sente? Então abre a boca e glorifica. Porque se não fosse Jesus, tu não estava vivo hoje. Se não fosse Jesus, você estava morto. Quem sabe desceram para o inferno nessa hora. Mas Jesus chamou. Jesus te derramou seu sangue lá na cruz do Calvário, entregou a sua vida por você. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora Jesus perguntou ao seu discípulo: e vocês, o que dizem que eu sou? E vocês, o que dizem quem eu sou? Jesus estava perguntando para os seus discípulos: e vocês, que andam comigo 24 horas por dia, vocês que ouvem a minha voz, vocês que sentem a minha presença, vocês que todos os dias estão sendo curados por mim, o que dizem que eu sou? O que
quando estou na luta, porque quando estou na dificuldade, eu busco a Ti, Jesus. Quando eu tenho alimento na minha mesa, eu busco a Ti. Quando eu tenho emprego, eu busco a Ti. Tem gente que só se lembra de Jesus na hora da dificuldade. Você quer ver o ateu? O ateu diz que não crê em Deus. Você já viu o ateu dizer, eu não creio em Deus. O mundo foi para uma explosão. Foi criado todas as coisas para uma explosão. Mas deixa ele passar por uma prova. Deixa ele passar e andar de carro pela rodovia e vai carregar e se enfia na sua frente. A primeira palavra ele vai dizer, meu Deus, porque ele ainda crê que Deus existe. Aleluia, aleluia. Se Jesus perguntasse para nós hoje, o que dizem que eu sou, a multidão, tu és o movimentador de igreja, tu és o movimentador de igreja que está sendo ovacionado por aí, tu és o levantador de pregadores, tu és o levantador de cantores, tu és o levantador de cantos por aí. Mas Jesus não queria essa resposta. Jesus queria outra resposta, e a resposta que Jesus queria era a seguinte, que Pedro respondeu, cheio do Espírito Santo, disse, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que desceu do céu. Já a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, e alguns versículos atuais diz, tu és aquele que desceu do céu, que não teve como usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se de forma de homem e desceu esta terra, como servo, e Deus o exaltou, dando um nome acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho da terra e debaixo da terra, e todos confessam que Jesus é o Senhor. Eu sinto aqui a presença do Filho de Deus. Eu sinto aqui a presença do Todo-Poderoso. Eu sinto aqui a presença daquele que tirou Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha. Eu sinto ele passeando aqui nesta noite. Eu sinto a sua presença. Olha para mim, filha de Deus, você que levantou a mão, está adorando a Deus você mesmo. Se coloque em pé, se coloque em pé, se coloque em pé. Deus manda te dizer nesta noite, Ele te escolheu. Deus manda te dizer nesta noite, não tem mais ameaça do diabo, porque ainda sei que eu sou o teu Senhor, o teu Redentor, o guarda de Israel, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus queridos e amados irmãos, que Jesus olhou para Pedro e disse, olha Pedro, bem falaste, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Você ainda acredita que Deus revela? Mas tem pouca gente que acredita em você. Ainda acredita que Deus revela. Levante a mão e dê glória a Deus. Bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne. A carne não tem comunhão com o Espírito. Quem está na carne só pensa nas coisas desta vida. Quem está na carne só pensa nas coisas deste mundo. Quem está na carne não quer se alimentar no Espírito, mas quer se alimentar na carne. E a carne vai para a lona, como Jesus disse, como Deus falou com Adão, dizendo, olha Adão, do pó foste formado, e do pó voltarás, mas a tua alma, o teu Espírito vai se encontrar com Deus. Carne não revela as coisas do Espírito, porque a carne não tem comunhão com o Espírito. A carne não tem comunhão com o Espírito, senhores.
usado por Deus. Aleluia. Quando Jesus chegou para Simão e disse: olha, Simão, não foi carne, mas foi Espírito que te revelou. Jesus estava dizendo para ele: a minha igreja será assim. A minha igreja será da pura revelação. A minha igreja não andará na carne. A minha igreja não andará na carne, mas andará no Espírito. E quem está no Espírito sente Deus. E quem está no Espírito já sentiu Deus aqui nesta noite. Quem está no Espírito já adorou a Deus. Uramanda Shai. Uramanda Sune Karamanda Rabashaya. Urai Chomini Yampe.